Capítulo 23. Sejam todos os teus pensamentos agradecimentos. Salvador Dalí, pintor surrealista espanhol, era um exibido exagerado na vida real, como também em sua arte. Empresário de sua própria imagem pública, ele produziu quadros e orquestrou um estilo de vida que desafiava a convenção e amava ultrapassar as expectativas públicas. Esse impulso de desafio tinha suas mais profundas raízes na sua própria história. A relação de Dalí com seu pai fora turbulenta. Certa vez, após uma cena intempestiva entre pai e filho, o jovem Dalí saiu batendo portas da casa paterna. Indo até sua própria casa, Dalí se masturbou, colocou o sêmen em um envelope, endereçou o envelope a seu pai como se estivesse pagando a conta de gás ou eletricidade. Escreveu no envelope: inteiramente pago. O que é pior, você poderá perguntar, a ingratidão sem coração do filho para com o pai? Ou a enormidade do reducionismo que considera o fruto de uma ejaculação irada como pagamento da própria vida? Muitas pessoas têm utilizado essa história para ponderar questões mais profundas. O que significa pagar de volta a vida? Descarregar nossas dívidas mais profundas. Cumprir nossas obrigações pelo simples fato de sermos humanos. Como pagamos de volta os nossos pais? Será que nosso pai e mãe foram apenas a sorte do ventre para nós, nada mais? Como pagamos de volta aquele único professor que fez toda a diferença em todos os nossos anos escolares? Ou o diretor de mocidade, ou o treinador de nosso time, que, ao notar-nos de modo especial, fez com que surgisse em nós aquilo que é essencial para o que nos tornamos hoje? Ou, em outro nível, como pagar o modo profundo como somos comovidos por filmes tais como Lawrence da Arábia, de David Lean, ou dramas tais como Édipo Rei, de Sófocles, e Rei Lear, de Shakespeare? Ou ouvir uma cantata de Bach ou um Requiem de Mozart? Mais profundamente ainda, o que devemos pela beleza de um pôr-do-sol ou uma margarida? A quem dirigimos nossa gratidão simplesmente por estarmos vivos? A resposta é mais fácil para aqueles que possuem um senso do milagroso em sua história. Fyodor Dostoiévski foi libertado por um capricho momentos antes de sua execução ante uma linha de fogo, em 1849. Viu toda a sua vida subsequente como a intensidade docemente acesa de um homem que voltou da morte. Alexander Solzhenitsyn foi inexplicavelmente curado de câncer em Tashkent em 1954, após ter obtido alta do hospital para morrer. De sua gratidão, ele obteve um novo senso de missão. Porém, eu não morri. Com um tumor desesperançosamente negligenciado e agudamente maligno, este era um milagre divino. Não pude ver outra explicação. Desde então, toda a vida que me foi devolvida não tem sido minha no sentido mais amplo. Está edificada em volta de um propósito. Mas para a maioria de nós, as dívidas da vida não são tão óbvias ou dramáticas. A não ser quando somos forçados a pensar a respeito delas, nós as consideramos como normais. Podemos pegar um CD-ROM e algumas pressionadas de dedo nos trazem todo um dicionário, como um que Samuel Johnson labutou durante anos para produzir. Mais alguns toques e o computador vomita informações que teriam sido a inveja de Aristóteles ou Agostinho e que teriam levado todo um mosteiro cheio de monges trabalhando durante várias vidas para copiar. Num discurso para a Liga Alemã de Direitos Humanos, em 1932, Albert Einstein deu o meu credo. Muitas vezes me preocupo, disse ele, com a ideia de que minha vida seja baseada em tão grande parte sobre a obra de meus colegas seres humanos, e estou cônscio de minha grande dívida para com eles.
Mas a maioria de nós esquece tudo isso como ainda as dívidas mais profundas, porque somos modernos. Tudo o que temos é o que merecemos. A sorte do ventre não cobre apenas as famílias, como também séculos e gerações. Pode muitas vezes ser levado como material. Ridiculamente, pode até mesmo nos fazer sentir-nos superiores, como se houvesse ganho moral por ter nascido no lado certo de Beethoven, Orville Wright, Thomas Edison ou Bill Gates. Pior ainda, se pensamos no assunto, nós modernos chegamos muito perigosamente próximos ao reducionismo de Salvador Dalí, ao assumir que pagar o preço do mercado de um objeto significa pagar na íntegra o que devemos. Alguns minutos e alguns dólares e as melhores edições da Nona Sinfonia de Beethoven podem ser nossas para ouvir a nosso bel prazer. Mas será que conseguiremos pagar como fomos tocados pelo fogo de sua ode à alegria? Toda espécie de deturpação curiosa surge quando procuramos respostas a essas questões. Não é hipocrisia, por exemplo, que, quando condenamos as pessoas por terem causado mal à sociedade, dizemos que devem alguma coisa e precisam pagar a dívida. No entanto, quando a sociedade derramou tantos bens sobre o restante de nós, achamos estar no direito e vivemos como se nada devêssemos. Mas no final voltamos para a mesma pergunta básica: o que significa pagar de volta com vida para nossa herança, nossa educação superior, nossa língua, nossa liberdade, nosso físico, nossa aparência, nossa saúde, nossa vida? Nesse ponto se abre uma grande divisória. Por seu caráter, o mundo moderno responde: você não deve nada. Por seu próprio caráter, o Evangelho de Cristo responde: você deve tudo. Portanto, surge mais uma dimensão do chamado. O chamado lembra aos seguidores de Cristo que nada na vida deve ser descartado como insignificante. Tudo na vida deve ser recebido com gratidão. O bípede ingrato. Em suas Notas do Subterrâneo, em 1864, Dostoiévski escreveu a respeito da humanidade: se ela não for estúpida, é monstruosamente ingrata, fenomenalmente ingrata. Na verdade, creio que a melhor definição do homem é de bípede ingrato. Albert Camus escreveu semelhantemente: a primeira faculdade do homem é o esquecimento. A ingratidão e o esquecimento são, afinal, morais e não mentais. São a expressão direta do pecado. Nenhuma cultura tem nutrido essas tendências tão consistentemente quanto a nossa. Nós nos orgulhamos por sermos autônomos, autodidatas e livres pensadores. Um mundo moderno sem necessidade de Deus produz pessoas modernas sem senso algum de gratidão. Não é necessário dizer que o impulso do pecado para o esquecimento estava operante também no mundo tradicional. Mas o mundo tradicional nunca conseguiu afogar duas coisas essenciais à gratidão. Uma era o senso de nossa total dependência na vida. Concursos de vida curtos, doenças epidêmicas e desastres tais como tempestades, fome, secas, inundações e terremotos sempre a ameaçar, a fragilidade, precariedade da vida nunca estavam longe da mente. A outra coisa vital para a gratidão era um senso de dívida moral. Sem dúvida, uma consciência puritana nas colônias norte-americanas era cutucada com mais frequência e mais profundidade do que a consciência de um cortesão francês no reinado de Luís XIV, ou de um soldado mongol no exército de Gengis Khan. Mas todos viviam num mundo de convicção e convenções morais. Havia claras sanções por atravessar os limites e quebrar os tabus, fossem esses roubar um pão ou deixar de beijar o dedão do pé do imperador. O mundo moderno, decididamente,
subverteu o que sobrou de ambas as coisas. Por um lado, transformou o senso de dependência num senso de autonomia. Não só de pão vive o homem, disse Jesus. Mas isso foi ontem, diz o mundo moderno. Hoje, o homem pode viver extremamente bem de pão, pelo menos só da razão, ou só da tecnologia, ou só do sexo, ou só de shopping. Antigamente, o filósofo ateu desafiava gritando: "Não existe Deus!" Enquanto hoje o ateu na prática, que é o gerente moderno, o chefe de marketing, o especialista ou consultor, diz com silente autoridade profissional: não há necessidade de Deus. E, francamente, esta não é a hora nem o lugar para discutirmos tais assuntos. Por outro lado, o mundo moderno transformou um senso de dívida em senso de direitos e merecimentos. Aos poucos, o erro mudou, não sendo mais pecado, definido diante de Deus, para crime, definido perante a lei, para doença, outrora cuidadosamente definida pelos psiquiatras, mas agora sujeita às brisas flutuantes da cultura popular. Freud, certa vez, se preocupou que a reivindicação de excepcionalismo dos pacientes oferecia uma dose de segurança, de vitimização pela qual os emocionalmente feridos pudessem viver. O que ele temia tornou-se hoje uma indústria de direitos e modo de vida. Nossa, é a era dourada da exoneração. Assim, no próprio cerne do mundo moderno está a quase completa ausência de dependência e senso de dívida e um correspondente reforço de esquecimento e ingratidão. Abraham Lincoln avisou seus compatriotas contra essa tendência no início do mundo moderno. Em 1863, ele declarou: "Crescemos em número, riqueza e poder como nenhuma outra nação, mas esquecemos-nos de Deus. Agora o problema é universal. Se me fosse pedido identificar a principal característica de todo o século XX, declarou Solzhenitsyn, é que os homens esqueceram de Deus." Ou como Bart Simpson, garoto americano de desenhos animados, colocou quando pediram que desse graças à hora de jantar: "Querido Deus, pagamos nós mesmos por isso aqui. Obrigado por nada." O que você tem que não tenha recebido? O que a gratidão tem a ver com o chamado? Certamente é mais fácil e correto ver a gratidão como resposta à cruz de Cristo. Por volta de 1546, Michelangelo fez um desenho da Paixão para a Vittoria Colonna, sua amiga aristocrata muito devota. Com o corpo morto de Jesus apoiado aos seus pés por anjos, Maria não aninha o filho como em outras representações da Pietà, mas ergue os olhos e as mãos para o céu, maravilhada, sem palavras. Na haste erguida da cruz, Michelangelo escreveu uma frase do Paraíso de Dante, que é o foco da meditação do desenho: "Ninguém pensa em quanto sangue custou." Certamente, qualquer que pense no alto preço de sangue e de quem e por quê, só pode parar e adorar. Assim a mulher pecadora, perdoada, banha os pés de Jesus com seus beijos, seu perfume e suas lágrimas, sua extravagância, uma resposta ao seu perdão ainda mais extravagante. Como disse com eloquência Simone Weil, nosso país é a cruz. Mas, embora secundário à cruz, o chamado contribui para a fé o seu próprio senso de maravilha e gratidão por sua insistência na iniciativa e graça soberana de Deus no chamado. O que tens que não tenhas recebido? Muitos dos maiores cristãos dos séculos, incluindo Santo Agostinho e São Francisco, foram decididamente influenciados por meditar na pergunta de Paulo à igreja de Corinto. Só admite uma resposta: nada, pois tudo de Deus e do bem em nossa vida, sem uma única exceção, é pela graça. Isso cobre também o chamado.
Não há nada fatalista ou arbitrário aqui. O motivo, a iniciativa e o ato do chamado são totalmente de Deus e pela graça. Cristo não nos escolheu porque somos valiosos, mas simplesmente porque, na sua graça, Ele nos ama e nos escolhe. Ele nos chama, na verdade, apesar de tudo que tinha a fazer, a fim de selar essa escolha com sangue. Sem o devido senso de gratidão, o povo escolhido seria insuportável, conforme Moisés lembrou ao povo de Israel. O Senhor não vos amou e escolheu porque éreis mais numerosos que outros povos, pois éreis o menor de todos os povos, mas foi porque o Senhor vos amou. Semelhantemente, o rei Davi foi sobrepujado pela mesma maravilha com seu próprio chamado individual. Quem sou eu, Senhor Deus, e o que é minha família, para que me trouxeste até aqui? Não há Deus como tu, ó Senhor, e não há Deus senão a ti. A graça que constitui a cruz constitui também o chamado. Visto de uma maneira, o chamado inicia em nossa vida o que a cruz completa. Visto de outra forma, o que a cruz conclui, além de qualquer dúvida como veredito final, o chamado declara como sua sentença de abertura. Eis aqui um relacionamento cujo segredo não está em nós. O orgulho é absurdo, porque nosso chamado para Deus é todo de Deus e todo de graça. O famoso e curto poema de Hilaire Belloc sobre os judeus se aplica a todos os que foram chamados. Estranho um Deus escolher judeus. A ligação entre chamado e gratidão, o ser escolhido e maravilha, toca nossa vida de forma prática em dois principais aspectos. Primeiro, nos lembra que, tendo-nos sido dada tanta graça, devemos ser doadores de graça para os outros. Na verdade, Jesus adverte na parábola do devedor que não perdoou quem a ele devia, que deixar de doar graça aos outros depois que Deus foi de tal maneira gracioso para conosco é literalmente tentar trapacear a Deus. E Deus não suporta isso. Vimos anteriormente como o chamado pode ser torcido demoniacamente em vaidade. Uma distorção até mais ignóbil pode ocorrer quando se fala na graça do chamado. As pessoas que começam maravilhadas por seu próprio chamado podem, pela vaidade, passar a especular sobre por que Deus a chamou e não a outras pessoas, no final fazendo do chamado algo de horror e Deus um monstro. Uma semana após Andrew Carnegie nascer num dia de tempestade em novembro de 1835 em Dunfermline, Escócia, seu pai foi, como sempre, para a igreja presbiteriana local. O pastor escolhera como sermão o assunto da condenação de bebês ao inferno e esquentou o tópico com eloquência e imagens vívidas da tortura de bebês, típica de certos hipercalvinistas. William Carnegie, ouvindo naturalmente através dos ouvidos de um pai ferozmente orgulhoso de seu filho recém-nascido, sentiu surgir uma fúria dentro de si que jamais sentira antes, contra o pregador, contra a congregação que aceitava tal ensinamento, contra o Deus retratado por aquele ministro. Levantando de seu lugar, para a surpresa da congregação, voz engasgando de emoção, William Carnegie declarou: se essa é a sua religião e esse é seu Deus, então eu procurarei uma religião melhor e um Deus mais nobre. Com essas palavras, o pai de Andrew Carnegie deixou a igreja e jamais voltou, decidido a criar seu filho como cético. O Deus mais nobre que seu pai tinha em mente, disse mais tarde Andrew Carnegie, era um Deus perdoador, a quem nem pai nem filho jamais encontraram. Temos de colocar graça e juízo, céu e inferno, um contra o outro como alternativas? Claro que não. Jesus acredita claramente em e ensina a ambos. Mas, surpreendentemente, suas muitas admoestações sobre o inferno não foram dadas àqueles que a maioria das pessoas de sua época
achavam que iriam para lá. Para os chamados publicanos e pecadores, Jesus falou de graça. Geralmente ele dirigiu suas advertências sobre o inferno àqueles que eram complacentes quanto a seu lugar no céu, cheios de si e de seu senso de escolhidos e pureza. Os fariseus haviam se esquecido da graça e não tinham senso algum de gratidão. O equivalente mais comum do farisaísmo hoje é o moralismo, a maldição do testemunho cristão na praça pública. O moralismo funciona de forma característica. Primeiro remove a graça da discussão, depois reduz toda a questão para uma discussão moral. Em seguida, racionaliza seu próprio senso de superioridade, usando o julgamento moral como arma para atacar os outros. No final, reforça tanto o pecado quanto a hostilidade para com Deus, que, infelizmente, leva a culpa pelo moralismo dispensado em seu nome. Conforme devem saber os leitores do Novo Testamento, qualquer tentativa de estabelecer um padrão moral apenas por receita é fútil, ainda que a receita ou lei venha do próprio Deus. Em outras palavras, o pecado é errado e desnatural, como dizem os moralistas. Mas o que eles esquecem é que também é tão desnatural não pecar que Deus nos trata com graça, não conforme merecem os nossos pecados. Os seguidores de Cristo deverão seguir a Cristo em sua posição de graça, como também de verdade. Chesterton escreveu sobre o pequeno trovador de Assis o que deveria ser verdade de todos os seguidores de Cristo. São Francisco andou pelo mundo como o perdão de Deus. Afinal, como escreveu Oswald Chambers, nunca conheci um homem por quem eu pudesse desesperar depois de discernir o que está dentro de mim, a parte da graça de Deus. Segundo, a ligação entre chamado e graça nos lembra que a gratidão deve ser nossa primeira e constante resposta a Deus. O grande compositor tcheco, Anton Dvorak, começava a escrever cada nova música com as palavras "com Deus" e terminava "Deus seja agradecido". Semelhantemente, Johann Sebastian Bach escrevia nas margens de sua música SDG, Só lhe deu glória e Glória ao Cordeiro. Agostinho descreveu o cristão como sendo uma aleluia da cabeça aos pés. George Herbert, poeta anglicano do século XVII, escreveu uma oração em um de seus poemas. Tu me deste tanto, dá-me uma coisa a mais, um coração agradecido. Chesterton declarou ser a principal ideia de minha vida, a prática de receber as coisas com gratidão e não como se me fossem devidas. Ele concordava apaixonadamente com o artista Dante Gabriel Rossetti, que dizia: o pior momento para um ateu é quando ele é autenticamente grato, mas não tem a quem agradecer. E Chesterton comentou, como era típico dele: se meus filhos acordam na manhã de Natal e tem alguém a agradecer por ter colocado doces em suas meias, não tenho eu a quem agradecer por ter colocado 2 pés nas minhas? Auden disse com simplicidade: que os teus últimos pensamentos sejam todos agradecimentos. Dostoiévski tinha tamanha consciência da profunda importância da gratidão em sua própria vida que ele se preocupava com a humanidade caso Deus não estivesse ali para ser agradecido. Nesse caso, a quem o homem haverá de amar? Pergunta ele em Irmãos Karamazov. A quem será grato? A quem cantará o seu hino? Somente um idiota, cria ele, poderia amar e ser grato à humanidade em vez de amar e ser grato a Deus. Mas, quaisquer que sejam as falsas viradas que a cultura secular tome, os seguidores de Cristo devem saber onde estão nessa questão, maravilhados e humilhados por terem sido escolhidos e chamados. Adaptando as palavras de Chesterton,
Podemos dizer que o lema de todo seguidor de Cristo, movido a maravilhar-se ante o mistério e a graça do chamado, seja: nada tomado como devido, tudo recebido com gratidão, tudo passado adiante com graça. Você veste o fato de ter sido escolhido como se fosse uma medalha de honra ao mérito? Toma como elogio a decência geral de sua vida? Ou a maravilha insondável do chamado o surpreende com força compelidora que jamais consiga satisfazer ou descartar? Já foi levado além de si mesmo por amor a Cristo, aquele que o chamou? Será que Jesus poderia dizer a você o que disse da mulher que lavou seus pés com suas lágrimas? Ouça Jesus de Nazaré, atenda o seu chamado.